vossa avó, a vossa avó, a vossa avó. Com o Vanderding. Bora? Ai. Gosto muito. Também gosto, já me vou lembrar porque é que escolhi esta música. Não te lembras agora? Adoro esta música. Vamos lá então. Disco! Neste dia, em 1578, morri em Lisboa, aos 71 anos, quem? Catarina de Áustria. Tão Foi rainha de Portugal. Nova e E daí, Louca. daí este disco este sound. disco. Muito bem. Catarina ou Catalina. Estás a chamar uma égua? Ela O que é que se nasceu. passa? Catalina! Ela nasceu em 1507 em Torquemada e era filha de quem? De um casal muito especial. O pai era Filipe o Belo. Sim, era giro, muito giro. Era da dinastia de Habsburgo. Era esta dinastia, os Habsburgo. Já temos trazido aqui, mas agora até aproveitar para explicar assim um bocadinho melhor. Porque é uma dinastia que vai ser a dinastia mais importante da Europa. Quando ela nasceu, ela nasceu em 1507, a dinastia Habsburgo estava a dar os seus primeiros passos que acabaria por levá-la ao trono de quase toda a Europa. É verdade, o avô do tal Filipe, portanto o bisavô da nossa morta, era um simples duque austríaco. Era o velhinho, não era o belo, era o velhinho. Sim, era velhinho. Mas já o pai, portanto, o avô do Filipe era um duque austríaco e depois o filho, portanto o pai do Filipe, Maximiliano, tinha sido escolhido para ser imperador do Sacro Império, ou seja, da Alemanha. Ele escolhiam entre eles e ele vai, até tinham escolhido a pensar, este Maximiliano é atrasado mental e assim nós depois lá fazemos. Tratamos disto, Tal e qual. Saiu-lhes o tiro pela culatra e este tipo vai lançar as bases para expandir, pôr os Habsburgo nos tronos aí de uma série de países. Era rato. Vamos ver. Era muito rato, sim, era mesmo. Depois, a mãe do Filipe, que é a avó da nossa morta, a mulher do Filipe o Belo, era herdeira do Ducado da Borgonha, que no fundo são os Países Baixos, não é? A Holanda, a Bélgica, onde hoje é essas coisas todas, que também tinha entrado assim, pelo casamento, para este bolo dos Habsburgo, começava a crescer. Já tinham o Sacro Império, a Áustria, não é? A Alemanha, agora já tinham também a Holanda, a Bélgica, a Luxemburgo, toda aquela zona toda. Poderosíssimo já, em 2 gerações. E depois, portanto, isto é o pai da nossa Catarina. A mãe não era pior, ela era quem? Chamava-se Joana e era a filha e herdeira dos reis católicos, ou seja, Fernando de Aragão e Isabel de Castela, e quando herdou estes 2 reinos, essa Joana vai ser a primeira rainha de Espanha, porque herdou os reinos dos pais, e juntou e fica rainha de Espanha. Que Agora, fome, que vontade de um de lado, comer. a Espanha, do outro lado, tudo aquilo que eu já tinha dito. Estes, quando casam o Filipe o Belo e a Joana, os seus filhos estão destinados a herdar um Tudo. império gigantesco. Sim. Basicamente, excluís daqui a França, que foi o grande inimigo dos Habsburgo. Tudo o resto da Europa e Inglaterra, tudo o resto era Habsburgo, em 2 ou 3 gerações, ou 4, Incrível. só através de casamentos, que foi sempre a maneira como os Habsburgo fizeram as coisas. E de facto assim vai acontecer. O mais famoso dos irmãos da nossa Catarina, Carlos V, é o imperador Carlos V, vai governar sobre este território, no fundo da Europa, quase toda. E depois vai continuar a política dos Habsburgo, de casamentos, não pela via militar, através das filhas e das irmãs. É o caso da Catarina, ela vai casar com o Dom João III de Portugal. Mas antes disso, ainda há muita história para contar. Esta Joana, portanto, a mãe dela e do Carlos V, passou a história como Joana a Louca, ela era herdeira do trono do reino dos pais, portanto, de Espanha, só que o pai, parece também o marido, fizeram-lhe ali a cama. Até hoje os historiadores não se entendem se ela era mesmo louca ou se o marido e o pai Um plano de convinha-lhes que ela fosse interditada para governar estes seus territórios e ela vai ser presa, vai viver uma vida miserável. Já ouviram falar da Joana a Louca? Não era Não, louca, não. ela tinha só uma TPM mesmo lixada. Se calhar tinha, passava-se da boa. Coitada, fizeram folha, certinho. É muito provável. Oh. E ela, esta filha, a Catarina, é póstuma, ou seja, o pai já tinha morrido quando ela nasceu, o tal Filipe Belo. E, portanto, meses antes, não é? E então o que acontece é que ela, como era de colo, vai ser presa com a mãe e, portanto, ela cresce em Torquemada, numa prisão dourada, se quiserem, Claro. mas
presa, não é? Prisão dourada. Só sai de lá o casamento à vontade da mãe. Sim, porque era uma rainha, não é? Sim, sim, sim. Mas- percebi, percebi. podia ser- Eu não estava a comer o pão que lhe amassou. Não, sim, o não estava rabo. numa cela, mas, Claro. mas era uma vida terrível. Estava não podia ser confinada, ali, claro. Sim, sim. E com crises grandes, não é? Aquela coisa do não és louca, mas às tantas és, não é? Não tens- Claro, quer dizer, não Ficas- tinha grandes claro. hipóteses de não ser, não é? Tal e qual. Oi. E é assim que ela lá vem, bem, insisto que ela case, continuar esta ligação de casamentos dos Habsburgo com o Dom João III. Ele era filho do rei Dom Manuel e já não era a primeira ligação dos Habsburgo à toa portuguesa, não é? Já havia várias princesas, tudo na mesma geração, casados. Portanto, os Habsburgo agora a estenderem-se também para Portugal, pelo menos com o seu sangue cá. Era um plano diabólico, entre aspas, não é? De tomar também o trono português. Ela foi uma mulher muito culta e muito interessada e foi na corte dela que houve várias mulheres intelectuais. Nós já trouxemos aqui as irmãs Sigeia há um tempo. Ela trouxe para a sua corte várias mulheres que era uma figura que existia para discussão intelectual com ela própria. Ela foi uma grande colecionadora de arte, de porcelana e também de curiosidades. Ela tinha um corno de unicórnio, por exemplo, na sua coleção, uau! famoso assim, na Europa, que era, na verdade, é o osso da frente de um narval, que é uma espécie de baleia. Sim, sim, Que tem esse osso, mas na altura acreditava-se que era um osso. Para além disso, ela teve imensa influência política. O marido ouvia há muito e ela disse: ainda bem, gosto muito de Minhoça. Eles tiveram 9 filhos, não se sabe bem porquê. Quase todos morreram, só 2 chegam à idade adulta, os outros morreram, e não eram bebés, porque isso era normal na época. Morriam tipo com 6 anos, com 5 anos. Pensa-se talvez epilepsia, uma doença congénita qualquer, que vazou 7 em 9, não é? Muita gente. Isto só chegaram 2 à idade adulta, uma rapariga que não casou e um rapaz que casou e morreu uma semana antes do filho nascer. E, portanto, quando a Catalina ficou viúva, o único herdeiro era esse miúdo, que tinha 3 anos, de seu nome Sebastião, que se tornou assim rei. A Catarina vai ser sua regente, até ele ter idade. Ela vai morrer depois no Palácio da Ribeira, em Lisboa. Meio ano depois, em Marrocos, mais precisamente em Alcácer Quibir, morre o seu único descendente, que era este neto, o Dom Sebastião. E graças à tal teia de casamentos que eu tive aqui a explicar, tem uma razão de ter explicado, a coroa de Portugal vai de facto parar à cabeça de um filho do Carlos V, que era também sobrinho da Catarina, o Filipe II de Espanha e depois primeiro de Portugal, e começou assim por cá a dinastia Habsburgo, que vai durar 60 anos. Isto é um verdadeiro make love, not war, avant la lettre. A É Catarina mesmo. morreu, faz hoje 445 anos, coitadinha. Tão nova.